Olá, graça e paz, mais uma vez aqui para a gente caminhar mais um pouquinho na palavra do Senhor. Desde já eu desejo que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família, abençoe teu casamento, teus negócios, que em tudo que você colocar a mão de maneira lícita e honesta, e a bênção do Senhor esteja sobre isso. Vamos ler Hebreus capítulo 3, versículos de 1 ao 6, que diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, porém para testemunho das coisas que havia de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Glória a Deus. Jesus é o Filho de Deus. Não importa como que o mundo queira colocá-lo, como simplesmente uma imagem numa camiseta, num cartaz, como tema de filme, não importa. Ele é Filho de Deus e não tem nada que tire esse título dele. Nada vai fazer ele ser abandonado por Deus, deixar de ser filho. Ele é Filho de Deus. Jesus, ele não é um nome. Hoje em dia, tem se usado muito o nome de Jesus para ter engajamento, tanto nas redes sociais como qualquer outro negócio, né? E Jesus, ele é muito mais do que isso, né? Jesus, ele é muito mais do que um assunto comum numa mesa, numa fila de banco, no meio da rua. Ele é muito maior do que isso. O mundo tem tentado colocar Jesus simplesmente como alguém que viveu e se fala dele, assim como se fala de Aristóteles, assim como se fala de qualquer outro filósofo, ou de um ator, ou de alguém que teve uma importância em certo período de tempo. Jesus, a importância dele não foi naquele período de tempo. A importância dele é antes dele vir, é durante o tempo que ele esteve na terra e continua até hoje. O inexplicável amor de Deus, eu estou olhando aqui porque é aquilo que a gente já combinou, né? Eu faço os tópicos e a gente vai destrinchando. O inexplicável amor de Deus é demonstrado quando o filho se coloca no mesmo patamar de quem o traiu. Irmãos, eu sei que a cruz foi o ápice do amor de Deus, mas o extraordinário amor de Deus começa quando ele aceita se colocar no mesmo nível da humanidade. E quanto a isso, eu nem preciso falar muita coisa, porque a gente está vendo a que nível a humanidade está descendo. O que é ser humano? E ele sendo Deus, ele não era somente um profeta, ele não era um homem, 100%, ele era 100% homem, 100% Deus. E assim mesmo, ele se colocou, ele quis ficar no mesmo patamar do que nós. Ninguém quer descer ao patamar do outro. O diretor de uma empresa, ele até pode ser bom com os seus funcionários, mas ele não quer se colocar no mesmo nível e morar na mesma casa que ele, compartilhar do mesmo salário que ele. Ele é o diretor e tem os funcionários e ele é bom para os funcionários. Deus poderia ter feito isso. Não, mas ele achou pouco isso. Ele desceu ao mesmo patamar. Irmão, se isso não for amor, eu não sei mais o que é amor. Sendo que ele não ia ganhar nada com isso, um detalhe.
Ele não ia ganhar, muito pelo contrário, ele ia perder. Mas ele resolveu, ele decidiu, ele aceitou se colocar no mesmo patamar daqueles que iria humilhá-lo, que iria rejeitá-lo. O escritor, Hebreus que eu estou falando, né, que nós lemos, o escritor no capítulo 2 adverte para atentar para o que tem ouvido, para nunca se desviar. O escritor de Hebreus, eu gosto muito do livro de Hebreus, por mais que eu leia, cada vez que eu leio eu vejo algo novo, depois eu vi que eu não vi nada. E no capítulo 2 ele está dizendo assim, gente, atenta para aquilo que vocês estão lendo, atenta para aquilo que vocês têm visto, atenta para aquilo que vocês têm ouvido, para que vocês não caiam no mesmo buraco. A humanidade está caminhando para um precipício porque não está atentando para aquilo que tem visto, porque vê o fracasso de gerações passadas, de pessoas passadas, e continua cometendo o mesmo erro, caminhando para o mesmo precipício, onde que já tem um bocado de osso lá dentro. Uau, se eu estou vendo que tem um buraco na minha frente, por que eu não desvio? E a humanidade não está fazendo isso, não está atentando para aquilo que tem visto, para aquilo que tem ouvido. Jesus, ele não é mais um, ele é o único. Eu estou gravando esse vídeo porque é a hora da gente tirar Jesus dessa fila de que ele é o mais um de quem a gente possa falar. A gente fala de Moisés, a gente fala de Daniel, a gente fala de Davi e Deve, porque eles nos trazem muito ensinamento, mas Jesus ele não é mais um deles. Jesus é Filho de Deus e é hora de nós colocarmos ele na nossa vida no lugar que é merecido. Moisés foi fiel ao tabernáculo, Cristo foi fiel à casa, que somos nós, indo até o fim. A fidelidade de Moisés para com aquilo que Deus mandou ele fazer, o tabernáculo, nos mínimos detalhes, mas ele era só servo. E era um tabernáculo feito de tecido, de madeira, de ouro, de bronze. E mais importante, somos nós. Olha, pensa agora. Mais importante somos nós. Jesus desceu ao nosso nível, a nível da humanidade, que iria rejeitá-lo, que iria crucificá-lo, que iria humilhá-lo, mas ainda assim a Bíblia diz que nós somos mais importante do que o tabernáculo, mais importante do que ouro, mais importante do que prata, mais importante do que qualquer pedra preciosa. Somos nós. Jesus não é uma celebridade para ser tema de podcast ou em roda de conversa. Eu já falei sobre isso. Tem gente achando que Jesus é somente uma celebridade. Só que quando usa o nome dessa celebridade, não é nem porque está exaltando essa celebridade, é porque está querendo algo para si. Né? O ser humano, quando faz um filme, quando faz qualquer coisa, às vezes até pregação, mas quer buscar os créditos para si. Ele é o autor da vida, foi ele que te deu a vida, porque se ele não te desse a vida, se ele não nos desse a vida, a gente não teria a vida, nem para estar numa roda de conversa, nem para produzir nada em nome dele. Pagou a dívida que era nossa, nós tínhamos uma dívida, por mais que quiséssemos, não poderíamos pagar. E Jesus, ele falou assim, tá, vocês não podem pagar, mas eu vou pagar para vocês, sabendo ele que nós não iríamos pagar de volta. Sabe quando você paga uma dívida de um amigo e fala assim, ó, eu vou pagar e depois tu vem me ressarcir desse dinheiro? Ok. Só que Jesus, ele sabia que a gente não tinha como dar de volta. E ainda assim, ele morreu pela tua vida. Então para de malcriação. Para de achar que você é muita coisa, que você sabe de tudo, que você tem a verdade absoluta. Nós não somos nada diante de Deus. Regredimos no desejo, olha só, regredimos no desejo de conhecer a Deus, quando nos vitimizamos ao extremo e buscamos exageradamente o autoconhecimento como se em nós existisse algo de tão extraordinário que possa nos completar. A humanidade pensa que está avançando, criando bastante, cada dia aparecem mais coisas, são seitas, são como é que é agora que me fugiu o nome? As pessoas buscam na lua, nas estrelas, sei lá, em várias coisas, em várias religiões, em vários lugares, em várias pessoas, né?
o autoconhecimento, não, eu tenho que chegar no autoconhecimento, né? Enquanto mais eu me conhecer, mais perto de Deus eu vou estar. Enquanto mais a gente se conhecer, mais longe a gente vai estar. Porque o autoconhecimento leva a soberba, leva a altivez, né? Como quando eu começar a buscar em mim alguma coisa, gente, é só descer. Porque se eu não buscar, se eu não olhar para o alto, se eu não buscar em Deus, se eu não buscar em Deus, o meu autoconhecimento não vai me levar a nada, porque o que nós seres humanos temos? Nós não temos nada. Então tem gente se achando tanta coisa, né? O autoconhecimento, a meditação transcendental. Quanto mais eu for dentro de mim, mais eu vou achar. Enquanto mais dentro de mim você for, mais de você dentro de você for, mais sujeira você vai achar. Se quer achar santidade, busque Jesus, porque é do alto que vem o melhor. Somos casa, não construtor. Se guardarmos, o versículo 6 diz assim, se guardarmos firmes até o fim. Então, agora essa é para nós que já caminhamos um tempinho na presença do Senhor, é necessário que a gente guarde até o fim, porque tem gente que antes exaltava o Senhor, mas aí se acostumou tanto que virou meio que uma profissão, meio que um costume, né? E o escritor aos Hebreus diz assim, se vocês forem em casa, até o fim. Se vocês guardarem até o fim. Se é para prosseguir para o alvo, tem que ser até o fim. Não adianta parar antes da faixa, da linha de chegada. Tem que ser até o fim. Então Jesus, ele é Deus. Jesus é o Filho de Deus. O teu autoconhecimento, a tua busca do autoconhecimento. E agora eu vou falar assim, me arriscando no que eu vou falar. Vai te levar à loucura. Porque o ser humano, quanto ele mais se conhece, mais ele vê que ele não é nada, que ele só tem o que é ruim. Porque a gente já nasce debaixo do pecado. Mas chega de tratar Jesus como se ele fosse mais um. Ele não é mais um. Ele é o autor da vida. Ele é o Filho de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Quantas vezes você puder, leia o livro de Hebreus. Aliás, leia a Bíblia toda. Quantas vezes você puder. E cada vez que você lê, que você buscar, você vai conhecer mais a Deus. Enquanto mais você conhecer a Deus, você vai estar no caminho melhor. Mas enquanto você persistir nesse autoconhecimento, de se conhecer achando que você vai chegar no nível espiritual alto, você vai estar se enganando. Deus te abençoe, Deus te guarde, que essa palavra venha ser como óleo na tua vida, sabe? Na tua vida, no teu entendimento que está com uma crosta, porque você teima que desse jeito que você está e que está certo, então tá igual casca de ferida, aquela casca grossa, que essa ferida venha ser um óleo, que venha amolecer e venha tirar essa casca e venha sangrar, para que você recomece de novo e reconheça Deus, que reconheça Jesus como o autor da vida, como o Filho de Deus, não só como mais um. Deus te abençoe.